Boa noite, caros ouvintes. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Leandro, sou estudante de História da UFMG. Estou aqui com a minha amiga, estudante também da UFMG, Gabi. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia também, caros ouvintes. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele é professor da UFMG, dá aula sobre a história da ciência, que é o Mauro Lúcio Condé. Mauro, pode se apresentar para a gente, por favor. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os que estão nos ouvindo. Meu nome é Mauro Lúcio Leitão Condé, as pessoas me chamam de Mauro Condé, eu também já acostumei com Mauro Condé, mas pode falar o nome todo, não tem problema. E é isso aí, eu sou professor de História da Ciência e estou aqui para a gente bater um papo legal hoje. Ô Mauro, a gente tem muita curiosidade para saber, a gente vê os professores lá na frente dando aula, a gente não sabe a trajetória até chegar lá, porque nós como estudantes, o nosso sonho é chegar até onde você está, no cargo de professor. Você poderia explicar para a gente como foi a sua trajetória? Bom, primeiramente é a pessoa que está fazendo um curso, né? Eu acho que ela tem que ter o desejo de ser professor, né? Eu acho que isso aí, independente do nível que ela está lecionando, se é na escola, no jardim da infância, né, a faculdade, não me interessa. Eu acho que a primeira coisa ela tem que ter interesse pelas questões da escola, pelo processo de ensino-aprendizagem, pela questão do humano, né, das pessoas. Você lida com pessoas, todo ano são pessoas que vêm, né? São pessoas que você acompanha, ou ser professor, você acompanha a trajetória da pessoa, né? Hoje eu tenho colegas que foram alunos meus, né? Eu tenho duas colegas no departamento que foram minhas alunas, né? E então um dia é aluna, outro dia é colega. Então tem as coisas vão fluindo na vida, né? Então eu acho que a primeira coisa tem que gostar de gente, tem que gostar da escola, né? Coisa triste é uma escola vazia, né? Nas férias eu já não gosto de ir na escola porque ela fica lá vazia, a faculdade vazia, ainda mais a Fafiche, que é uma faculdade tão cheia de vida, né? Com as suas contradições, né? Mas cheia de movimento, né? Então é uma coisa que eu acho que a primeira coisa é isso, né? Você tem que gostar disso. E se você gosta disso, aí você tem as carreiras possíveis. Você pode ser um professor, né, do ensino fundamental e médio, você pode ser um professor de nível superior, de faculdade. Então, aí você tem que se preparar para isso. Às vezes a gente tem alunos que até começam a fazer mestrado, doutorado, e aí depois até desistem ou porque veem que aquilo ali não necessariamente é o universo que eles querem trabalhar, o universo de faculdade, o que eles querem mesmo é trabalhar com educação de jovens, né, de crianças, que é um outro tipo de abordagem. Às vezes até vão fazer uma pós-graduação na faculdade de educação, né, mas não necessariamente na faculdade de filosofia, onde está o curso de história, para ser um pesquisador de história, por exemplo. Então, a primeira coisa é você querer ser professor, gostar de gente, aí depois você vai definir um pouco o seu objetivo, né? Se você quer trabalhar com ensino fundamental, com ensino médio ou com ensino superior. E aí você vai se preparar para aquilo. Se você quiser trabalhar com o ensino superior, você vai ter que fazer o mestrado e um doutorado. Você pode fazer o doutorado sem fazer o mestrado, você pode ir direto para o doutorado. Primeiro falar o que é o mestrado, né? O mestrado você faz a graduação em história, em física, em qualquer curso, biologia, e depois você faz você pode fazer especialização também. Mas vamos pensar no que a gente chama no Brasil de stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. A especialização é chamada de lato sensu, é uma pós-graduação lato sensu. Então, a pós-graduação stricto sensu é um mestrado e doutorado. O mestrado é um curso para preparar o professor, como o nome está dizendo, mestrado, mestre,
é o professor. Então, o curso de mestrado ensina como fazer uma pesquisa, preparar uma bibliografia, dominar um certo tema, né? Trabalhar aquilo que a tradição já trabalhou até aquele momento. Vamos dar um exemplo assim, de história do Brasil. Então, se eu vou fazer um trabalho sobre história do Brasil, eu tenho que dominar a literatura sobre história do Brasil, né? Conhecer aquilo que já foi escrito sobre história do Brasil e fazer um trabalho que não necessariamente seja um trabalho original, mas que seja um trabalho que vai dialogar com essa tradição já estabelecida. Para quê? Para você se tornar um mestre, um professor, para continuar com essa tradição. Então, você é capaz de pesquisar aquele assunto, entender aquele assunto e transmitir aquele assunto. No doutorado é um pouco diferente. Você tem que criar uma tese que seja original. O que é isso? Você tem que fazer avançar o conhecimento. No lugar só de preparar alguma coisa e ensinar aquilo que a tradição já conseguiu estabelecer, que é muito importante, né? Porque senão a gente não tem o futuro dos jovens, né? A gente tem que trabalhar os processos de ensino em todas as disciplinas. Então, isso é importante, sim, mas o ser humano também precisa avançar o conhecimento. Agora, por exemplo, nós tivemos a pandemia aí, teve essa ideia de que a gente tinha que ter uma nova vacina por um novo vírus, né? Isso foi um conhecimento novo, uma coisa nova que veio. Então, essa pesquisa do doutorado, ela tem como propósito avançar aquela área de conhecimento que você está pesquisando. Então, uma tese de doutorado, ela vai trazer uma contribuição original nesse sentido, para você ser professor da universidade. Inclusive, isso é uma lei nas universidades federais, você não pode ser mais professor sem o título de doutor, isso em função do que o Brasil já formou muitos doutores, né? Então, para você ser professor na universidade pública e também nas boas universidades particulares, você precisa de ter o título de doutor. E então, para trabalhar no fundamental e médio, não necessariamente. Aí você vai ter que ter a licenciatura, onde vão ser discutidas várias questões de legislação, de prática de ensino, né? Então, depende o que você quer. Então, ao longo do curso, a pessoa vai sentindo, né? Que jeito que ela... o que ela quer trabalhar. No meu caso, eu fui direto para o curso superior. Na verdade, eu nunca fui professor de ensino fundamental e médio. Eu já comecei no ensino superior. Né? Eu terminei a minha graduação e fui para o mestrado, e naquela época, quando você tinha só o mestrado, você tinha uma chance boa de ser professor substituto da UFMG, então eu passei no concurso, fui ser professor substituto, depois eu fui trabalhar em instituições privadas, em faculdades privadas, né? Terminei meu mestrado, fiz meu doutorado, entrei na UFMG depois como professor efetivo. Então, você, dependendo daquilo que você escolhe, né, você vai ter que focar. Então, se você quer ser professor de universidade, a formação é um pouco mais longa, né? Você vai gastar aí no mínimo 2, 3 anos no mestrado e no mínimo 4, 5 anos no doutorado. E hoje em dia você ainda faz um pós-doutorado, porque não necessariamente você consegue um emprego de professor logo que você termina seu doutorado. Então você tem bolsas de pós-doutorado e aí você pode posteriormente, no seu pós-doutorado, que você vai ser um professor universitário. Então é muito tempo estudando, né? Muito tempo. Professor, uma coisa que me chama muita atenção, assim, desde que a gente entra na faculdade, quem nunca teve a experiência de ir para o UFMG, a gente passa por uma aula magna, né, que explica um pouco desses conceitos, mas a gente vê uma coisa que para mim é um evento muito comum na UFMG, é os professores eles terem uma multidisciplinaridade no currículo. Igual, eu tava vendo que o senhor é doutor também em filosofia, né? E mestre em filosofia e tal. Aí, então, assim, que existe uma multidisciplinaridade. E isso ajuda para você ingressar e, de repente, você
virar um doutor na faculdade, virar um professor universitário? Depende, porque quando você tem uma disciplina, por exemplo, a que eu leciono, que é a História da Ciência, ela tradicionalmente foi feita por historiadores, mas também foi muito feita por filósofos e cientistas. Então, essa é uma área, por excelência, multidisciplinar. Então, existiram grandes e importantes historiadores das ciências que foram, por exemplo, físicos, matemáticos, filósofos, historiadores. Então, nessa área, você não tem assim, uma necessidade de uma formação específica, né? Então, por exemplo, na realidade, eu me formei em filosofia, eu não me formei em história. Eu me formei em filosofia e comecei a trabalhar com história da ciência a partir da filosofia. Outros colegas formaram também outras, né, disciplinas, né? Então, eu tenho muitos colegas que formaram em física, em matemática. A minha colega, uma formada em educação física, né, professora de história da ciência, que trabalhava com história da fisiologia, né? Na educação física, você estuda a fisiologia do esporte, a partir do interesse pela história da fisiologia. Ela chegou na história da ciência, desenvolveu essa área de história da ciência e acabou se tornando professora de história da ciência. Então, a gente vê que a história da ciência é esse lugar multidisciplinar. Para outras disciplinas, normalmente não é. Então, às vezes, dependendo do que é a disciplina, algumas disciplinas elas são menos assim multidisciplinares, elas são mais específicas. Então, vamos imaginar um caso hipotético. Para você ser professor de direito constitucional, eu imagino que você deva ser advogado para conhecer as leis, né? Para estudar o direito constitucional, embora não necessariamente. Às vezes você pode ter outra formação e conhecer isso. Eu imagino que para você ser cirurgião cardíaco, você deva ter que ser médico. Então, nesse sentido, existem algumas profissões que têm uma demanda bem específica, né, de formação. Você precisa de estar vindo de uma formação bastante continuada, né, para fazer aquela especialização ali, né, no caso, ser um médico, cirurgião, né. Agora, para outras disciplinas, não. Um médico, por exemplo, tem médicos que foram importantes historiadores da ciência, que trouxeram uma contribuição a partir do conhecimento da história da disciplina deles. A gente pode citar, por exemplo, o Ludwig Fleck, o Georges Canguilhem, que foram médicos e que também foram historiadores da ciência. Então, para determinadas disciplinas, existe mais essa possibilidade. Então, na física, você tem algumas pessoas que são da matemática e algumas pessoas que são da física. Professor, tem uma... Então, esse aqui que é multidisciplinar, um pouco aquilo que vocês perguntavam anteriormente, como é que é a carreira? Então, por exemplo, o historiador, aqui no nosso departamento, nós temos algumas pessoas que o doutorado delas são em ciência política, às vezes em sociologia, né? Isso é comum em vários departamentos, do Brasil afora, né? Às vezes a pessoa tem uma graduação em história, mas ela faz um doutorado em ciência política, às vezes em antropologia. Por que isso? Porque a história está dialogando com todas essas disciplinas. Então, ela está dialogando com a filosofia, com a antropologia, com a ciência política. Não são conhecimentos muito distantes. Então, acaba que esse multidisciplinar ele serve para você ser um professor universitário. Agora, depende também que é o seguinte, mais recentemente, as pessoas, os departamentos, eles estão pedindo para fazer concurso uma formação específica. Então, você quer entrar no departamento de História, você tem que ser doutor em História. Não se pergunta nem tanto qual que é a sua graduação, mas pede qual que seja o seu doutorado. Por esse critério, hoje eu não entraria, porque meu doutorado é em Filosofia. Então, hoje eu não entraria. Esse critério tem um certo sentido, né? Porque hoje em dia o Brasil também tem excelentes doutorados em todas as áreas, então faz mais sentido, né? A tendência dos concursos tem sido essa, assim,
E é difícil, por exemplo, meu filho, que faz doutorado em física, ele estava pensando em ir para matemática. Em vez de fazer o doutorado, onde tinha feito a graduação e o mestrado, aí ele pensou em fazer o doutorado na matemática. Aí a gente conversou um pouco sobre isso e ele próprio chegou à conclusão que talvez fosse melhor ele ficar na física mesmo. Queria fazer praticamente a mesma coisa, ia ter o título da física, isso para evitar complicações futuras, porque depois ele tinha o título de doutor em matemática e o concurso era para física e pediu o doutorado em física. Eu acho que vocês têm que pensar um pouco isso. Pelo atual momento do Brasil, está compensando mais você fazer o doutorado naquela área que você quer desenvolver. Nós tivemos, né, alunos aqui que fizeram história, que foram fazer doutorado, por exemplo, em ciência política, em antropologia, né? Porque ao longo da graduação de história, você vai vendo, eu gosto mais de antropologia, eu gosto mais de ciência política. Então, você vai. A aluna chegou e pediu, na época tinha tal de carta de apresentação. Excelente aluna, hoje ela é professora lá em Juiz de Fora. Aí ele pediu uma carta de apresentação, eu escrevi assim, olha, essa aluna é excelente. Se vocês não quiserem ela aí na ciência política, manda ela de volta imediatamente, porque a gente quer ela muito aqui. Eu escrevi isso na carta. Ela foi, passou, naturalmente, fez o mestrado, doutorado dela lá na ciência política, e hoje ela é professora de ciência política lá em Juiz de Fora. Então, isso mostra o quê? O que a pessoa quer, né? Porque quando a gente entra na graduação, você não sabe exatamente. Você sabe que você quer alguma coisa de humanas, você sabe que você gosta de política, mas é história política ou é ciência política, por exemplo, sabe? E já que você está lá no meio do curso que você descobre, não vale a pena você largar o curso e começar tudo do zero. Então, você pode modular para fazer uma pós-graduação para aquilo que você quer trabalhar no futuro. O professor, deixa eu te perguntar, a gente viu no seu currículo que você fez muitos cursos no exterior, e essa é uma coisa muito chamativa para a gente, para os demais alunos, que tem essa vontade de conhecer os cursos lá fora, sobretudo os cursos de história. Você poderia falar para a gente como foi a sua experiência? Olha, eu acho que é muito importante, qualquer que seja a sua área de formação, você fazer um estágio no exterior, né? Primeiro que tem uma questão cultural mais ampla, né? De uma língua estrangeira, de você ter que conviver com pessoas de outras culturas, tudo isso é muito bacana, é muito interessante. Mas, sobretudo, para você poder ver como é que funciona a academia, como é que funciona a universidade, em outros lugares, como é que se dá os processos de pesquisa, né? A gente até então, né, até o governo recente, a gente estava num processo crescendo, as universidades brasileiras estavam crescendo, a produção de ciência e tecnologia, a produção bibliográfica estava desenvolvendo bastante no Brasil, e essa parte dos estágios do exterior chegou mesmo até na graduação, o Ciência Sem Fronteira, do governo da Dilma, ele mandou muitas pessoas para o exterior e para fazer esse curso. Os alunos passavam um ano no exterior. Infelizmente, não tinha na área de humanas, né? Deveria ter também humanas no exterior. Era muito focado na área de ciência e tecnologia, né? Mas alguns alunos nossos podem ir de graduação, tem, né, o Minas Mundi, que era do governo estadual, então tem ainda na graduação. Agora, com a crise, a dificuldade econômica, questões políticas, né, o não investimento muito grande na universidade, a própria CAPES acaba de anunciar hoje, né, que vai fazer, a CAPES não sempre aqui, que vai fazer corte nas bolsas do ano que vem, os alunos de mestrado e doutorado. Então, a gente tem sofrido nos últimos 5, 7 anos, falta de recursos, cada vez mais se investe menos, né? Corta dinheiro da universidade. E esse programa é um programa que não deveria ter sido cortado, que é de levar o aluno de graduação para o exterior. A gente tinha uma tradição maior na pós-graduação, sobretudo no doutorado. Então, essas bolsas de graduação estão cada vez mais difíceis,
A gente tem, no passado, o Brasil não tinha muitos doutorados, então o governo investia em enviar a pessoa para o exterior, para fazer o que se chamava de um doutorado pleno. Mas como hoje a gente tem bons doutorados aqui, a recomendação é que a pessoa passe um período fora. Então é o que se chama bolsa sanduíche. Ela começa o doutorado aqui, fica 1 ou 2 anos lá fora e depois volta para concluir a pesquisa e escrever a tese e defender aqui. Então, esse é um modelo vigente que é bastante interessante. Ele tem várias vantagens. Uma delas é que o pesquisador ele está mais próximo da realidade brasileira, porque quando você vai para o exterior, fica lá estudando os problemas da outra universidade, né, em outro contexto, pode ser que quando você volte você não consiga muito trazer essas possibilidades de pesquisa. Agora, quando é uma pesquisa que começa aqui, trabalha lá fora e volta para cá, então você acaba tendo um gancho aí interessante para que isso seja refletido no Brasil. Então, por isso que a CAPES, o CNPq passaram a investir mais nesse modelo, né? Você tem um bom doutorado aqui, o nosso doutorado em História aqui, por exemplo, ele permite isso, o aluno vai o período fora. No meu caso, especificamente, eu não fiz uma bolsa sanduíche de doutorado, porque quando eu comecei o meu doutorado, eu passei no concurso, porque naquela época não se exigia o doutorado para ser professor universitário federal. Então, eu fiz o concurso, pessoas com doutorado fizeram também, eu tinha acabado de entrar no meu doutorado, mas eu não tinha concluído ainda. Eu dei sorte, né, de bastante esforço, obviamente, mas também sorte, e sem sorte a gente nem atravessa a rua também, né? Então, eu dei sorte e já estava me preparando, já era o professor universitário, já tinha alguma coisa publicada, né? E eu entrei exatamente no momento em que eu iria sair, e eu acabei não saindo. Então, e também um detalhe, né? De repente, eu tive 3 filhos no espaço de 2 anos, porque nasceu meu filho mais velho, e 2 anos depois eu tive filhas gêmeas. E foi quando eu entrei no doutorado, né? Nossa, e aí, é complicado você ir viajar com 3 filhos, já era uma coisa complicada. Então, eu acabei não indo, porque eu tinha um estágio probatório, não poderia ir. Mas aí, depois eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc. Aí já é um pós-doc. Eles te dão 1 ano de licença, né? Você ganha uma bolsa da CAPES ou do CNPq, e você vai para uma universidade. Aí eu fui para a Universidade de Boston, na cidade de Boston, que é uma excelente universidade, uma excelente cidade, né? Com uma série de coisas acontecendo. O Boston é uma cidade multicultural, né? Muito interessante, e a possibilidade de interação, de pesquisa, de conhecer pessoas da sua área, de dialogar, é muito interessante. E depois eu fiz um outro pós-doc em Viena, na Áustria, né? E depois você pode fazer um pós-doc no Brasil também. Eu fiz um na USP. Esse pós-doc é o que a gente chama de sabático, né? Uma licença que você tem de 1 ano para fazer uma espécie assim, de pesquisa, né? Muitas vezes você utiliza isso para dar um novo foco para a sua pesquisa, né? Para começar uma nova pesquisa, para oxigenar mesmo as ideias, interagir. E agora, no meu caso, eu sempre estudei uma tradição de história e filosofia da ciência austríaca, que liga a Áustria aos Estados Unidos. Então, por isso que eu escolhi esses países, que são países que, de alguma forma, já estavam os autores, os cientistas, os filósofos, os historiadores desses países. Então, tem uma conexão, porque com a guerra, muita gente da Áustria foi para os Estados Unidos. Então, aquela cultura austríaca ali, ligada à epistemologia, à filosofia da ciência, à história da ciência, tudo chamado Círculo de Viena, né? Com o nazismo, esse povo foi parar tudo nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles continuaram essa tradição de pesquisa. Então, eu fui muito estudando essa conexão, né?
Então, eu fui numa ponta, que era os Estados Unidos, e depois eu fui na outra ponta, que era a Áustria, para poder... agora, você tem que se preparar, né, para essas coisas. Tanto para uma viagem de graduação, quanto de doutorado ou de pós-doutorado, você tem que se preparar estudando a temática, o que você vai... Você tem que se preparar com as línguas, tem que aprender as línguas do local, essas coisas todas, né? Então, é um processo, assim, demorado, né, de muitos anos, de dedicação, e quanto mais jovem a gente é, melhor, e quanto mais velho, pior, sobretudo a questão da língua, né? Mais jovem, o senhor tem que fazer provas de proficiência em inglês, tipo TOEFL, essas coisas assim? Né? Tem. Quando você faz uma prova de graduação, na graduação você tem que ter esses certificados, né, internacionais de língua, né? Seja inglês, alemão, italiano, seja o que for, né? Normalmente, nas universidades japonesas, eles aceitam só o inglês, porque muitas universidades, na realidade, hoje em dia, elas são inglês, né? Você fala o inglês, são centros de pesquisa no mundo afora que a língua oficial ali dentro é o inglês. Então, em Viena isso acontecia um pouco, sabe? Em algumas situações era até um pouco constrangedora, porque você, dentro de uma sala com 10 pessoas que todo mundo falava alemão, você tem que falar inglês. Para que isso, né? E foi ter uma situação engraçada, o cara veio apresentar uma tese dele, e aí ele apresentou tudo em inglês, e ele começou um ouvinte lá não concordava com ele, um professor mais velho lá, e eles começaram a bater boca. Quando eles batiam boca, eles falavam em alemão. Aí depois tinha que se recompor, assim, aí voltava falando em inglês, e ainda mais à frente teve outro bate-boca, eles voltaram a falar em alemão. Por que já não falava em alemão, né? Não, porque aquela ideia de que essa é uma universidade internacional, os eventos são em inglês, por exemplo, né? Então, tem muitos cursos são dados em inglês, porque recebe alunos do mundo inteiro, né? O alemão é uma língua um pouco mais difícil, então eles sabem disso. Então, muitos dos cursos são dados na Alemanha, na Áustria, né? Na Suíça também. Então, embora seja um país de língua alemã, isso significa dizer que você tem que saber o inglês e o alemão, só isso. Porque na rua também você vai precisar de algum conhecimento, né, de alemão e tal. Mas, quando você está fazendo o pós-doc, esse certificado ele pode ser substituído por uma carta do colega que vai te receber. Então, ele fala, não, eu interajo com fulano, eu asseguro que eu consigo comunicar com ele, seja através do inglês ou de qualquer outra língua, né? Então, o colega que vai te receber, ele pode fazer esse atestado, né? Aí a CAPES, o CNPq, eles aceitam isso. Mas para o estudante que está fazendo graduação, mestrado ou doutorado, tem que ter a proficiência e tem um número lá. Eles falam, tem que ter X pontos. Se tiver abaixo, não serve. Então, para cada país, né, tem que ter um número, porque tem países que falam assim, vamos supor, o Canadá aceita o número X, mas os Estados Unidos quer um número maior, a Inglaterra um outro número, né? Então, tem que ficar atento a isso também, da proficiência, do nível, né? Mas quando você chega no país, rapidinho, sobretudo jovem, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, meus filhos eram pequenos assim, 13 anos, adolescentes, pré-adolescentes, e para eles foi muito mais fácil quer dizer, o meu inglês acaba sendo assim, muito mais formal do que o deles, porque eles interagem com um monte de gente, é jovem, né? Aprende um monte de gíria, aquela coisa toda. Então, tem essa facilidade, né? Esse tipo de interação. Você acaba tendo uma interação mais formal, né? Então, você fica assim, nessa formalidade. Mas eu lembro que os meus filhos tiveram essa oportunidade de fazer o Ciências em Fronteira,
né? Uma filha foi para Inglaterra, para a Austrália, e o outro filho foi para a Inglaterra. Então, olha só que oportunidade bacana que eles tiveram. E o jovem de hoje está perdendo isso, porque acabaram com o programa Ciências Sem Fronteira. Mas eles tiveram que fazer a prova, tiveram que ter o número do certificado lá, do TOEFL, né, essas coisas todas. Então, quando eu estou falando, é uma preparação de longo prazo. Vários outros lugares dão bolsa também, a Comunidade Europeia. Então, o aluno que estiver interessado nisso tem que ficar atento a esses fóruns, né, para saber. A gente tem diferentes programas e, às vezes, eles pagam tudo, pagam passagem, estadia, às vezes eles pagam só estadia, né? Tem que ficar de olho para correr atrás, né? Professor, tem uma coisa que, tipo assim, instiga muito o universitário, é que no meio desse universo todo, além dessas preocupações do tipo, eu tenho que crescer dentro da universidade para alcançar o meu objetivo, seja ele qual for, é uma coisa que é muito debatida até na faculdade, né? Na parte de divulgação do conhecimento. Muitas pessoas, inclusive, até justificam os cortes do governo e as pessoas que estão no governo atualmente, porque as pessoas não veem a ciência que a gente produz dentro da faculdade. Então, o universitário também fica preocupado em mostrar essa ciência para as pessoas. Na visão do senhor, como a gente deve fazer isso? Como a gente deve divulgar essa ciência, deixar ela acessível para essas pessoas, assim, conversar com elas, sabe? A universidade, ela, primeiro quer dizer o seguinte, a universidade brasileira, ela tem o que se chama o tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, uma forma de quebrar esse muro, né, da universidade é ter projetos de extensão, que significa chegar até a população. Alguns cursos são mais vocacionados à extensão. A faculdade de filosofia não tem uma atividade extensionista assim, tão grande quanto, por exemplo, a faculdade de medicina, a faculdade veterinária, né? Então, várias faculdades, o centro lá de saúde, os cursos que são da saúde, então essa relação com a população, então o projeto Manuelzão, por exemplo, que a UFMG tem, na bacia aí do São Francisco, eu não sei exatamente como, mas é uma série de coisas que dá assistência à população ribeirinha, que leva uma série de conhecimentos, que faz. Então, isso daí é um tipo de divulgação do que a universidade faz também, sabe? Então, tem muita coisa que a extensão, ela é um contato com a universidade, com a população, da universidade com a população. Então, esse é um aspecto importante. Eu acho que é um problema da Fafiche. A gente tem poucos cursos de extensão, deveria mais levar os conhecimentos dos alunos de graduação, de vários. Uma filha minha está fazendo um curso agora de extensão da Faculdade de Letras, por exemplo. São alunos que dão curso, naturalmente coordenados por uma professora que discute o programa, mas ela está adorando o curso, né? E são alunos. Então, esse tipo de curso de extensão, ele é bacana, porque ele já coloca os alunos da graduação, né, trabalhando com a população. No caso, a minha filha é da universidade também, mas, enfim, pode ser qualquer um, pode fazer o curso, né? Pode fazer esse curso de extensão. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto, que é no sentido mais amplo, a divulgação científica ela é muito importante. A UFMG tem uma diretoria de divulgação científica. Inclusive, nós temos um curso de especialização que prepara diversos profissionais, o jornalismo, da história, de qualquer disciplina científica, né, para exatamente trabalhar com essa questão. Quer dizer, como que a gente deve fazer essa divulgação científica? Como que a gente deve mostrar para as pessoas, além de ir lá e fazer o projeto de extensão, né, elas também precisam saber o que a universidade produz. Porque eu sei que existe um muro, né? Às vezes a pessoa, até mesmo quem está dentro da universidade, a gente sabe disso, porque a gente está dentro dela, até a gente não consegue saber tudo que a universidade faz, tudo que ela está produzindo, porque é muita coisa, um monte de gente fazendo um monte de coisa em vários lugares, então a gente não consegue acompanhar.
Essa diretoria de divulgação científica, ela tem um pouco essa ideia, né, de levar essa imagem para a população do que a universidade faz. E agora na pandemia, por exemplo, a gente vê o valor da ciência, né? Os médicos, a gente fala muito da linha de frente, das pesquisas, das vacinas, né? Do Brasil ser autossuficiente, né? Que se nós não tivéssemos o Butantan e a Fiocruz, a gente não tinha nenhuma vacina até hoje, porque o governo não comprou nada. Então, na realidade, esse governo, ele não comprou, ele não se preocupou em comprar nada. Se nós não tivéssemos uma instituições centenárias, como é o caso Manguinhos, é um pouco mais antiga, a Fiocruz, né, e o Butantan, são instituições aí centenárias que já tinham essa capacidade instalada para produzir essa vacina, né? Se tivesse mais investimento, já teria uma vacina totalmente brasileira, né? E a gente estaria vendendo vacina para o mundo, mas pelo menos a gente ainda tem essas instituições que estão fazendo essa vacina. Quer dizer, o pouco de vacina que a gente já teve até agora foram vacinas que foram providenciadas por instituições de pesquisa brasileira. Então, quer dizer, isso tem que ser dito, a população tem que entender isso, porque tem muita gente que sempre pensou assim, por exemplo, o governo Collor. O governo Collor queria acabar com as universidades. Não precisa de universidade pública. Ele chegou a acabar com a CAPES e com o CNPq por decreto. Depois ele descobriu que pela Constituição isso não poderia acontecer, que isso tem uma garantia na Constituição. Ele teve que voltar para a CAPES e voltar para o CNPq. Nessa época eu era aluno de mestrado, eu fiquei 3 meses sem bolsa, 3, 4 meses sem bolsa, sem saber o que ia acontecer nesse país. Então, quando a gente tem a universidade, e a universidade dá respostas para a população, eu acho que isso é uma maneira de divulgação também, sabe? Não só divulgar que a gente faz pesquisas que são abstratas, mas mostrar o que a universidade faz para a sociedade. Então, os professores que a gente forma, os advogados, os médicos, os enfermeiros, de onde que essa gente vem? Elas vêm da universidade. Então, muitas vezes as pessoas ficam achando que a universidade é um lugar que está ali e que não tem nada a ver com a sociedade. Então, se não tem universidade, você não tem um médico para consultar, você não tem um farmacêutico para controlar o medicamento que você vai tomar, para saber o que você vai tomar, né? Então, a gente precisa de levar essa ideia para a sociedade. Porque o que o Collor de Mello queria, se o Collor de Mello fosse o presidente do Brasil, ia acontecer exatamente isso. Nós não teríamos nem Fiocruz, nem Butantan, nenhuma instituição de pesquisa, e nós estaríamos totalmente sem vacina, esperando que alguém desse alguma vacina para a gente. O atual governo vai um pouco nessa linha do presidente Collor. Quer dizer, eu não preciso investir em ciência e tecnologia. Quanto menos eu investir, eu era coordenador do programa de pós-graduação e nós tivemos várias bolsas cortadas. Eu fui coordenador até um ano atrás, então eu peguei o primeiro ano do governo. Ele cortou várias bolsas de mestrado e doutorado e tinha expectativa de cortar mais bolsas ainda. Então, muitas vezes os países, quando estão em crise, o que eles fazem? Eles investem em ciência, tecnologia e educação. Aí, a gente, quando está em crise, o que a gente faz? A gente corta. É o contrário. Então, países desenvolvidos sempre fizeram isso. Você pega a Coreia, você pega a Áustria, o Japão. Olha o Japão pós-guerra. Acabaram com o Japão, jogaram bomba lá, né? Aí o Japão estava lá totalmente desestruturado. O que eles pensaram? Vamos investir em educação, ciência e tecnologia, né? Então, a resposta é essa. Aqui no Brasil, sempre tem um grupo de pessoas que acham que universidade é uma coisa que todo mundo fica lá fumando maconha, né? Que não sei o quê. Mas são pessoas totalmente fora da noção de realidade, do que é o peso de uma instituição científica, né? Do que ela forma para o país, não só a nossa universidade, mas todas as universidades, inclusive as universidades particulares, né? Que têm um papel nesse sentido. Imagine se nós não tivéssemos universidade.
Imagine Nossa. como que a gente ia ter esses profissionais. Então, eu acho que essa divulgação é nesse sentido de alertar as pessoas disso. Se você está tomando algum medicamento, é porque tem ciência no Brasil, é porque tem um farmacêutico bioquímico por trás daquele processo de produção daquele remédio. Se você está tendo um médico, um engenheiro, a casa que você está, o prédio que você está, é porque tem universidades no Brasil. Que se não é a ciência e a tecnologia, não tem nada disso. E tem pessoas que querem destruir a ciência e a tecnologia e falar, não, a gente compra tudo, a gente importa tudo. Isso não é um país autossuficiente. O Bacon já dizia, lá atrás, no século XVII, saber é poder. Saber científico, tecnológico, é poder econômico e político. Todo mundo criticava a China. Quando eu estava morando lá nos Estados Unidos, saiu uma Time, assim, uma capa falando a China só fabrica produtos até $50. Quem é que tem medo da China? A capa era mais ou menos essa. Hoje a China fabrica tudo, inclusive vacinas. E aí o governo ficou falando mal da China e agora tem que comprar, né, as vacinas da China, as seringas da China, as vacinas da China, o produto, né? Enfim, uma série de coisas. Então, a China investe muito em ciência e tecnologia. As universidades, há 10 anos atrás, a universidade inteira, o meu colega da Suíça, ele falou que tinha turmas só de chineses. Por quê? Se a China fosse construir as universidades, colocar os alunos lá dentro, demorava demais. Então, o que ela fazia? Mandava os alunos para a Europa e os Estados Unidos para fazer os cursos, né? E voltar para a China. E construíram faculdades, universidades também. Mas, assim, eles estavam com tanta pressa que, mais do que produzir as universidades deles, eles estavam mandando os alunos para fora. Então, várias universidades europeias, americanas, tinha uma universidade lá em Boston, que era conhecida a Universidade dos Chineses. Todo mundo lá era chinês. Todos os alunos que estudavam ali. Então, a China mandava todo mundo para lá para aprender, para voltar para a China, para desenvolver a China. Então, desenvolvimento de uma sociedade passa por ciência e tecnologia. Agora, aquelas visões autoritárias, elas querem negar que se tenha ciência e tecnologia, porque aí as pessoas ficam inteligentes, ficam desenvolvidas, aí o país prospera, e isso não é bom. O bom para alguns grupos é que as pessoas sejam ignorantes e que morram também, porque aí a gente não vai ter nada disso. A gente não vai ter nem que cozinhe para a gente, porque você vai ter um curso, né, de gastronomia, de nutrição, né? Se você acaba com a universidade, você acaba com essas coisas todas. Então, a divulgação científica ela é muito importante, porque para mostrar para a sociedade que a gente está produzindo essas coisas. Agora, eu entendo que o muro é muito... A universidade parece uma coisa distante, né? Longe das pessoas, mas não é, não. As pessoas têm contato com a universidade o tempo inteiro, só que aquele lugar que é o prédio, que é distante, o que as pessoas fazem lá, o imaginário popular ainda tem um certo distanciamento disso. E a gente tem que trabalhar para derrubar essa barreira aí, todos os dias. Professor, a gente gostaria de saber um pouco sobre a sua pesquisa, sobre a história da ciência. O que você pode falar para a gente? Bom, eu trabalho na história da ciência naquela interseção. Uma coisa que a gente recomenda, né, que se faça na história da ciência é o seguinte, que se você vem da física, vai estudar a história da física, e aí você já pega uma experiência que você já teve de formação, né? E aí você vai usar aquele conhecimento ali. Se vem da história, a mesma coisa. Quem vem da história, muitas vezes tem uma certa dificuldade com o objeto. O que eu vou estudar? Você escolhe um objeto, mas você já tem as ferramentas da história. Você já sabe que, do ponto de vista teórico, metodológico, como que você tem que abordar a história da ciência. Muitas vezes você tem dificuldade de definir qual que é o seu objeto. Quem vem da física, por exemplo, ou de engenharia ou qualquer outra área, muitas vezes tem a dificuldade de entender
o que é a história, achando que história é chegar e descrever, falar da positividade das coisas, dos fatos, o que aconteceu, e não entende que é todo um processo de interpretação da história, né? Então, nesse sentido, na história da ciência, a gente é sempre incompleto, né? Você vê de um lado que a história da ciência é história, mas ela também é ciência, né? Como eu vim da filosofia, eu procurei desenvolver aquele aspecto que a filosofia pudesse contribuir. Então, nesse sentido, muito mais analisar a historiografia da ciência, né? Analisar que tipo de conceito, que tipo de teoria que os historiadores da ciência utilizaram para a gente entender melhor e para a gente escolher qual tipo de história da ciência que a gente quer fazer. A gente vai lá e estuda um historiador positivista. A gente não quer fazer essa história. Aí a gente vai lá e estuda um outro historiador sócio-construtivista. Esse aí já está mais interessante. Então, o meu papel aqui no grupo, né, nós temos uma linha de pesquisa de pós-graduação em História da Ciência, são vários professores. O meu papel é um pouco isso, é meio que instrumentalizar o historiador da ciência, que vem fazer uma pesquisa de História da Ciência. Meu papel é meio que instrumentalizar um pouco teoricamente, teórico e metodologicamente. Então, eu trabalho nessa direção, no sentido de tentar entender quais foram os mais significativos, quais metodologias são mais importantes, mais interessantes para se fazer a história da ciência. E o que é legal, hoje mesmo eu tive uma entrevista aqui pela manhã, uma ex-aluna, que foi aluna minha do mestrado, que estava com umas dificuldades e quis dar pesquisa dela lá, e a gente trocou umas ideias aqui. A gente não está podendo se encontrar na faculdade, né? Então foi aqui mesmo pela videoconferência. Então, ela está lá fazendo a pesquisa dela. E o que eu estou tentando ajudar é instrumentalizá-la teórica e metodologicamente. Como ela deve lidar com aquele objeto, né, que ela está fazendo. Ela está trabalhando com história da medicina, né, com história da medicina em Belo Horizonte, e saber como que em um determinado período, né, na década de 80, ali quando a gente está discutindo a formação do SUS, né, a Constituição é de 88, né, como que a medicina coletiva em Belo Horizonte, como é que as expectativas políticas, os processos de saúde pública, né? Então, são questões que o historiador está muito afim de entender como é que aconteceu. Mas aí a gente tem que ter algumas abordagens, alguns aspectos teóricos, metodológicos de como lidar com isso. Então, eu trabalho um pouco nessa vertente. Em termos do conteúdo, do objeto, eu tenho trabalhado muito com a história da Revolução Científica, porque eu acredito que, quando a gente passou a produzir a ciência em torno do século XVII, o que a gente teve foi uma série de desdobramentos disso, né? Então, se a gente entende como que a ciência surgiu, por que ela surgiu, como que ela surgiu, a gente consegue entender como que se produz o conhecimento hoje. Então, aquele modelo para entender o século XVII, ele pode ser utilizado para entender os outros séculos até hoje, porque não é tão diferente assim. É lógico, a sociedade mudou, hoje o processo é muito mais complexo, mas o modo de produzir conhecimento, né, aquilo que não se fazia antes, quer dizer, não se tinha ciência até o século XVII, em torno do século XVII. A partir do século XVII, a gente passa a ter a ciência. Então, o que é a ciência produzida no século XVII? Quais são os agentes envolvidos? Que tipo de conhecimento se produziu? Como que produziu? Então, eu acredito que se a gente entende esse processo localizado no século XVII, ele dá as ferramentas para a gente entender muita coisa que acontece, por exemplo, na história da medicina de Belo Horizonte na década de 80. Não é tão diferente assim. As ferramentas para entender por que o Boyle produziu lá a química, né? Criou lá a teoria dos gases, produziu uma série de experimentos no século XVII, no âmbito da Royal Society, né? De certa forma, aquilo ali, se a gente entende aquilo ali, a gente pode entender por que os médicos, né, na iminência de criação do SUS em Belo Horizonte na década de 80,
como que essa comunidade de médicos ela é um pouco análoga a essa comunidade de cientistas de meados do século XVII, ali, na década de 60 do século XVII. Então, percebe? A gente consegue ter essas... Essa é uma coisa um pouco mais conceitual. Não é tanto escrever a história propriamente, mas como pensar as ferramentas para se escrever a história da ciência. Então, a minha função dentro do grupo é um pouco essa. E é legal porque os alunos vêm com seus vários objetos, a gente discute, né? Depois eles me convidam para ficar nas bancas, né? E eu vejo o trabalho que eles construíram, né? Então é muito bacana, porque você vê que você faz parte daquele processo, né? Você contribuiu para que a história nesse caso, a história da medicina da nossa cidade, né? Eu estou assistindo a série lá da Madame, o filme, né? Da Madame Curie, que saiu aí não sei quanto tempo. Uma nova versão. Foi em BH, né? Como? A Marie Curie. A Marie Curie foi em Belo Horizonte, né? Ela veio em Belo Horizonte, visitou o UFMG, que na época não era federalizada, era a Universidade de Minas Gerais, né? Em 1926. Tá vendo? Quer dizer, é da nossa cidade. São questões da história da ciência, né? Que o Borges da Costa que trouxe, depois virou um hospital, e as pessoas pensam o que é o Borges da Costa. Hoje é um hospital de referência gastronômica, né? Porque um banqueiro que foi aluno da UFMG doou uma verba enorme, e aí eles construíram um hospital lá, mas era um lugar que os alunos tinham invadido, porque foi um hospital, né, de radiologia, e esse hospital ficou abandonado, os estudantes invadiram e ficaram lá na década de 70, de 80, e depois eles, na década de 80, a universidade fez daquilo um centro de referência lá, né, um novo hospital, com a doação, né, de uma alta quantia de dinheiro, né, desse proprietário de um banco, né. Então, assim, e aí, quem que é Borges da Costa? Ninguém sabe, né? Como é que o cara foi lá, interagiu com a Madame Curie, como é que convidou, como é que ela veio aqui. Ele foi o que criou o Instituto Rádio, né? Ele chamou uma galera, criou o Instituto Rádio, foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina. Isso, exatamente. Então, às vezes, a gente fica achando que a história da química da Madame Curie não tem nada a ver com a gente, com Belo Horizonte, né? E é isso que eu estou falando. Então, se a gente entende como é que estava ali no processo de formação, aquela comunidade de finais do século XIX, começo do século XX, dos químicos, a ideia é um pouco essa, compreender, né, teórico metodologicamente o que está acontecendo nesses diferentes contextos, para a gente entender a nossa própria história. A história da ciência no Brasil ainda falta muita coisa para escrever. Tem cientista produzindo aí o tempo inteiro, né? O Google, né? Uma ferramenta do Google saiu de dentro da UFMG, o professor da ciência da computação que vendeu essa ferramenta, disseram que pagaram muito bem, né? Ele fez uma doação para a universidade, né? Então a universidade está o tempo inteiro produzindo conhecimento. É lógico, o país é rico, oferece uma quantidade enorme de grana para o seu conhecimento. O porquê que não fosse aplicar aqui? A gente ganhou que a sede do Google é aqui, né, em Belo Horizonte, né? Tem uma série de benefícios com isso, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é a nossa universidade exportando tecnologia, e as pessoas não têm essa noção, porque elas acham que entram no Google ali, e aí o Google é uma coisa que vem de fora, uma tecnologia, né, e não vê qual que é a nossa participação aqui nesse processo. Então, isso tudo são histórias, né, que precisam ser contadas, precisam ser contextualizadas. A gente precisa preparar os nossos estudantes de história, né, e de outras disciplinas para fazer essa história da ciência do Brasil. Sim. A minha função é um pouco essa, de incentivar e de trabalhar metodologicamente e teoricamente com esses estudantes aí. Sim. O professor, para a gente poder encerrar, porque o nosso tempo vai estender um pouquinho, você tem algum conselho que você quer dar para os ouvintes que planejam seguir essa área de dar aula em faculdade, de fazer um doutorado, um mestrado? O conselho que eu dou é, primeiramente, ser um bom aluno, né? Você tem que se esforçar bastante.
é uma área um pouco concorrida, né? Mas se você acreditar em você, e focar, e estudar, as coisas acontecem. Você vai conseguir seguir a sua carreira. Não é nada de outro mundo, né? A gente tem que ter essa visão. Geralmente o jovem até tem, porque depois, quando a gente fica um pouco mais velho, que a gente pensa, nossa, isso é muito difícil, né? A gente não sabe nem como é que conseguiu. Mas quando a gente é jovem, a gente tem que ter esse frescor da juventude, acreditar nas coisas, né? Planejar a sua carreira, correr atrás, né? Estudar bastante, né? E não ficar intimidado pela quantidade de pessoas, pela concorrência, nada disso. E também não ficar preocupado, assim, de onde você veio, mas onde você quer chegar, tá certo? Porque às vezes a pessoa vem de uma universidade muito boa e ela não evolui. E às vezes ela vem de uma universidade que não é tão boa assim e ela consegue evoluir. Então, porque o que faz é lógico que você estudar numa universidade como a UFMG, você tem muitas possibilidades. Você pode ter disciplinas de várias áreas, estudar em vários departamentos, se beneficiar de várias coisas da universidade. Mas muitas vezes tem pessoas que estudam em universidades que não têm tantos recursos assim. Então, o que é mais importante é a meta que você tem, né? Você tem que se preparar para ela. Né? Quem já está na UFMG, eu acho que a UFMG é uma excelente universidade. Bom, sou suspeito para falar que eu trabalho lá, mas não é a referência, não é a minha pessoa. A referência é o que a universidade pode te proporcionar. E o que é engraçado é o seguinte, às vezes a gente passa todos os anos de graduação sem utilizar tudo aquilo que a universidade pode oferecer para a gente. Dos vários programas estudantis, das várias possibilidades de você fazer. Tem gente que faz o curso muito endogenamente, sabe? Aí você está estudando história, eu vou estudar só história. Não, vai fazer uma antropologia, uma filosofia, ciência política, alguma coisa até fora, lá na Belas Artes, né? Vários lugares. Aproveita que é uma universidade. Tente colocar no seu currículo, né? Uma variedade de visões dos cursos, esse tipo de coisa que eu estou falando, sabe? De você ter que aproveitar uma estrutura universitária. Se você tem essa chance, essa oportunidade, né? Porque isso vai te dar uma boa base para você seguir. Então, a ideia é um pouco essa, é mirar muito onde que você quer chegar e se esforçar para isso. Que não fica pensando assim, mas eu acho que nem sou o melhor aluno. Não se intimidem com melhores alunos. Muitas vezes os melhores alunos formam e vão fazer outras coisas na vida, nem vão seguir a carreira, nem acadêmica, nem de ensino médio, nem nada, tá? Então, o que conta na vida é como você está se preparando para o longo prazo, porque às vezes você vem do ensino médio com uma série de dificuldades, então você vai ter que aproveitar o tempo da faculdade para pegar esse tempo perdido aí, recuperar esse tempo perdido. Né? Então, eu tenho dificuldade de produção de texto. Vai fazer um curso na faculdade de letras de produção de texto. Eu tenho dificuldade disso, daquilo. Então, corre atrás e aí você vai se preparando, porque tem gente que teve outras oportunidades. Então, às vezes a pessoa já entra na universidade já falando inglês fluente, já morou fora, já aquela coisa toda. Aí você fica assim, eu não. Mas vai estudando, que você vai conseguir também. Então, vai demorar um pouco mais. E a carreira acadêmica, ela não é uma carreira de Fórmula 1, ela é um rally. Tá? Cada etapa, você tem que fazer a coisa dentro daquela etapa. Então, na hora de fazer a graduação, foca na graduação, faça da melhor forma possível, né? Quando for fazer o mestrado, faça uma pesquisa que seja exequível dentro do período do mestrado, o tempo de 2 anos. O mestrado é quando a gente acha que vai salvar o mundo, sabe? A gente fica cheio de energia, acha que a nossa pesquisa é a coisa mais importante do mundo. Isso é importante pensar assim. O doutorado a gente já cai na real e descobre que não vai salvar o mundo, né? Mas, de qualquer forma, esse frescor da juventude, sabe? Aprenda a lidar com ele. Você vai salvar o mundo sim, mas salve o mundo em 2 anos, tá? Faça uma pesquisa que tem começo, meio e fim,
O que é para fazer, se atém a isso, a gente tem que acabar um pouco aquela ideia do intelectual, que eu faço quando eu quero. Não. Às vezes, o intelectual, estou falando isso na área de qualquer cientista, né? É como um atleta que tem que todo dia acordar e ir trabalhar, e tem que malhar, fazer os exercícios que ele tem que fazer, certo? Então, se você tiver um planejamento, fazer direitinho suas disciplinas, focar naquelas que você gosta mais no sentido de construir uma carreira, né? E planejar isso, e quando você chegar no mestrado, chegar no doutorado, você vai ver que não é nenhum bicho-papão, né? Se a pessoa que já conseguiu entrar numa boa universidade, mais fácil ainda de fazer isso. Porque tem pessoas também que ficam parecendo assim, eu já sei tudo, eu já me formei no ensino médio muito bom, né? É um pouco aquela história do coelho, sabe? E da tartaruga. Então, a tartaruga, você vai, olha, eu tenho um monte de dificuldade, né? Eu formei no ensino médio que não era lá essas coisas, né? Pelo menos consegui uma vaga que vamos recuperar. Então, vamos ver quais são as deficiências, vamos aproveitar, que a universidade oferece tudo isso e vamos correr atrás. Aí, quando chegar no mestrado, mesma coisa, foco, né? Pesquisa para 2 anos. Aí tem gente que quer salvar o mundo, faz uma pesquisa para 10 anos. Aquilo é para a vida inteira, não é para 2 anos. E no doutorado, idem, né? Doutorado hoje é início de carreira. Na época que eu era aluno, doutorado era fim de carreira. O professor, quando ele tinha 30 anos de carreira, era como se... Eu tenho 30 anos que eu sou professor, então era como se eu fosse ser professor, fazer meu doutorado hoje. Eu fiz meu doutorado há mais de 20 anos. Então, assim, e olha que hoje em dia é diferente. A pessoa já tem que, no primeiro dia de trabalho, ela já tem que ser doutor. Então, doutorado, hoje em dia, é piso. Então, se ele é piso, você tem que focar para fazer a tese, o tempo que tem que ser feito. Então, não ficar assim, porque eu vou fazer o trabalho da minha vida, vai ser uma tese maravilhosa. É lógico, a sua tese vai ser maravilhosa, vai ser boa, vai ser inovadora, vai ser isso tudo, mas dentro do prazo. Então, o que eu estou dizendo assim, se atenha a prazos, cumpra os prazos nas disciplinas de graduação, de pós, né, tudo direitinho. Então, tem essa metodologia. Se você tiver isso, vai ajudar a sua gana de conseguir. Porque, às vezes, você tem uma gana de conseguir, mas não sabe muito bem para onde ir, o que fazer. Então, foque mais em questões metodológicas, né, de suprir eventuais deficiências, de mirar onde que você quer chegar, de perguntar, para eu chegar em tal lugar, o que eu preciso fazer. Não é assim? Se eu quiser ir para uma cidade que eu não conheço, eu vou olhar um mapa, eu vou perguntar a alguém, né? Então, é desta mesma maneira. E a carreira acadêmica não é um bicho-papão. Não é para pessoas assim, extremamente inteligentes. São pessoas normais que escolheram uma carreira acadêmica e talvez a diferença é que elas souberam lidar com isso. Fazer as coisas no tempo adequado. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu estou falando, é um rally de regularidades. Não é uma corrida de Fórmula 1, tá? Não é quem vai chegar primeiro. A questão é quem vai cumprir os processos a tempo e a hora. É mais ou menos isso. Então, acho que esse que é o conselho prático que eu daria, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Qual a frase marcante? A vida acadêmica não é uma corrida de Fórmula 1, é um rally. Isso aí é pra levar pra vida, né, Gabi? Gostei dessa. Mas aqui, a gente gostaria muito de te agradecer A gente sabe quão difícil que está sobretudo para os professores, por causa dessa pandemia. Aí tem que elaborar várias coisas, tá muito corrido. A gente gostaria muito de te agradecer por esse tempinho que o senhor teve para conversar com a gente, ajudar a gente. Eu que agradeço por terem me escolhido para essa entrevista, para esse bate-papo, né? Eu agradeço, estarei sempre à disposição, tá? Agora, isso que você falou é verdade. Tá por coisa, porque a pandemia o pessoal acha que é só ir julgando coisas assim em cima da gente. Leia isso para mim, dê um parecer aqui, faça isso ali. Certo? E a pessoa fica em casa olhando para o teto, né?
Mas eu acho que os estudantes são prioridades. A gente nunca deve estar tão ocupado que não possa atender os estudantes. Isso aí, para mim, é uma coisa assim que o que dá sentido. Eu já escutei frases assim, olha, a universidade é tão boa, né? Pena que tem estudante, né? Então, nossa, Pena que tem estudante, é triste. eu acho assim, eu acho o contrário. Eu falei assim, gente, a universidade é tão boa porque tem estudante. Eu já fui em institutos de pesquisa, né, que eu achei assim, gente, que não tem estudantes, são lugares que você fica lá fazendo a sua pesquisa, trem sem sal, sem, sabe, sem os jovens entrando e saindo e discutindo e salvando o mundo, né? Isso é importante, sabe? Então eu acho que a universidade são os estudantes, né? Eu penso assim, eu tenho certeza que muitos professores da UFMG pensam assim, embora a gente sabe que alguns pensem o contrário, né? É pena que tem estudante, infelizmente. Não, mas Professor, eu gostaria de agradecer o senhor também, tipo, imensamente. Para mim é uma honra o senhor estar aqui com a gente, um professor, né? Tá conversando com a gente, assim, de meros maneira tão alunos. direta, né? Assim, esse contato que o senhor tem com a gente é muito importante para nós, para nossa formação, para o nosso desenvolvimento também. Então, eu gostaria muito de agradecer o senhor, que foi uma honra mesmo a presença do senhor conosco hoje. Tá ok, muito obrigado, eu que agradeço e de outra oportunidade estou sempre à disposição, tá bom? Então a gente vai encerrar esse podcast. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify. E muito obrigado, espero que todos tenham gostado. Então, boa Obrigada. noite a todos. Boa tarde, bom Boa dia, noite, boa boa noite. tarde, bom dia.